Boa noite, senhores. 20 horas 22 de maio, mais segunda-feira, mais um programa. Fala, refrigerista! Não estou sozinho nessa bancada, diretamente de Blumenau, Santa Catarina, meu irmão camarada, Marconzinho Arcontec. Grande Bessa, boa noite, meu amigo. Tudo certo por aí, Bessa? Tá Tudo esfriando? ótimo com você? Tá mais frio aí? Porra! Tá chegando o inverno, né? Boa noite a todos que estão chegando aqui também. Vamos fazer hoje uma ótima noite, uma ótima live também, né? O pessoal já pode deixar suas perguntas aí, que hoje vai estar muito interessante essa live, hein? O pessoal pediu muito, né, Bessa? Rapaz, todo mundo, quando chega na frente do capa preta, o cara reza, chora e fala que, pelo amor de Deus, seu juiz, não arranca meus negócios. Não vamos passar os spoilers. Daqui a pouquinho a doutora Priscila vai estar por aqui, doutora Priscila de Paula, Verdade. nossa colega. Mandar um abraço para o Fernandão também, que é nosso parceiro junto com a gente. Mas, Marconzinho, vamos chamar nossos parceiros diretamente de Paulínia, a gasolina mais barata do Brasil, Adriano Maresia. Boa noite, meus amigos. Quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana próspera, que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde para trabalhar, porque o inverno é época de ganhar dinheiro também, galera. Não é só no verão, não, viu? Diretamente de tava frio pra caramba. Portugal, nosso irmão Rodrigo Men, boa noite. Chama, gente, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo. Michael, aqui vai chegar o verão ainda, mas já tá melhor, já tá 20, 21, 22. Tava um tempo bom, Maresia veio, deu aquela despencada de tempo, né, de pé frio, mas já voltou para normalidade agora. Daqui um mês, quando vocês estiverem congelando, tô tranquilo aqui, já nos 28 graus, 29, chegando nos 30 na praia. Espero que sim, né? Hein? Mas vamos chamar nosso irmão aqui, diretamente de Adamantina, Rogério Lima, boa noite, meu irmão. Boa noite, Michael, Maresia, Rodrigo, Bessa, boa noite a todos presentes, boa noite ao pessoal que estava lá comigo no Método na Prática, veio aqui, e boa noite também ao pessoal que já estava aqui assistindo, né? Sejam todos bem-vindos, que hoje a live está imperdível. Doutora Priscila já está aqui embaixo? Já tá. Boa noite, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por você prontamente aceitar esse convite aqui para o Fala Refrigerista. A gente bateu um tema nada técnico, muito de gestão, de departamento interno, para quem está dentro da empresa, mas ficamos muito felizes que você está com a gente nessa segunda-feira, batendo um papo com os refrigeristas. Priscila, para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouquinho da sua história. Quem que é a Priscila de Paula para a gente? Boa noite a todos, agradeço quem está assistindo, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar conhecimento, porque na realidade a gente vem para compartilhar, né? Todo mundo sabe um pouquinho, a gente soma, né? Eu, como alguns já sabem, né, sou advogada, sou administradora de empresa, atuo no ramo do ar-condicionado há mais ou menos 16 anos. Desde os meus 22 anos eu trabalho no ramo do ar. Atuei como funcionária CLT, atuei como gestora, como consultora financeira, e hoje eu estou, né, numa sociedade. Tenho uma empresa junto com o Fernando, que é meu marido, que vocês devem conhecer. Embora eu não fique full time mais na empresa, mas ela nasceu na minha mão, a gente cultivou, fez com que ela começasse a engatinhar, e agora ela está crescendo, né? Então, tenho um pouquinho de experiência no ramo, já vi algumas coisas que deram certo, que eu testei, que foi legal, outras, pelo contrário, deram muito errado. Então, a gente consegue compartilhar aquilo que a gente teve sucesso e aquilo que a gente também não teve sucesso. Legal, doutora. Então, para a gente entender um pouquinho, você trabalhou junto com o Fernandão, que é um parceiro nosso, ele já passou aqui. Se você não conhece o Fernando de Paula, da Dana Refrigeração, nosso parceiro de Guarulhos, você trabalhou na parte administrativa, então você conhece mais do que ninguém os meandros, os intermédios da nossa profissão, da nossa categoria, que tem a parte de vendas, tem a parte de serviço, tem a tributação, legislação, muitas coisas que muitas vezes o instalador do refrigerista não se atende, e até para a gente a gente sabe que tem muitos colegas que nem CNPJ tem. A pergunta que eu te faço, a gente sabe que o MEI é a porta de entrada para a regulamentação de qualquer profissional. O cara trabalhou CLT
ou de repente foi desligado da empresa, ou de repente ele acha que ele tem estrutura, capacidade de ter a sua empresa, ele vai para o MEI, que é a porta de entrada. Explica um pouquinho a diferença, ou o que é o MEI, comparada, por exemplo, o ME ou limitada que seja aí, referente ao MEI. Você consegue explicar isso para a gente? Vamos lá, vamos ver se vou tentar explicar mais simples possível para não ficar uma linguagem técnica. O MEI é a porta de entrada para o profissional autônomo, né? Não necessariamente só no ramo do ar, mas estamos aqui falando disso. Então, vamos lá, quero começar a fazer as minhas instalações, né? O MEI é uma porta de entrada, ele é bem simples, ele tem um baixo custo, os impostos são todos simplificados, né? O INSS, o ICMS, o ISS. Existe a proteção previdenciária, da aposentadoria da pessoa que possui o MEI. Você pode ter um funcionário registrado e ele pode ser o início de uma forma de você regulamentar a sua prestação de serviço dentro do ramo do ar-condicionado ou qualquer outro que seja autônomo. Diferente das outras, da ME, da sociedade limitada, das outras regimes de abertura de empresa, que são um pouco mais burocráticas, o custo é mais alto, você requer uma contabilidade para poder fazer toda a gestão contábil dos livros, né, das escriturações. Já no MEI, você mesmo sozinho consegue se dirigir ao site, fazer a abertura da sua empresa e pagar aquele imposto que é aproximadamente 60 e poucos reais por mês. A guia sempre é igual. Você tem, claro, um limite anual de emissão de nota fiscal, né? Salvo engano, 81 mil reais ano, não tenho certeza, me corrijam, mas você pode começar como porta de entrada aí para você já pensar, de repente, depois de ir para uma limitada, para uma FLU, que é a antiga IRE, enfim. Tá. Vamos lá, falando em essas outras entradas, quais as outras opções que temos, além da MEI? Nós temos a sociedade limitada, né, que é aquela forma de contribuição de que tem sócios, né, existem mais de um sócio dentro da empresa. Nós temos a SLU, né, que é a sociedade limitada unipessoal, que é aquela que antes era EIRELI, que tinha um único sócio, mas exigia que você tivesse um capital social, salvo engano, de 100 salários mínimos. A SLU veio para substituir a EIRELI, dizer que você pode ser sócio único, entretanto, você não precisa ter essa contribuição de 100 salários mínimos no capital social. Por qual motivo? Para facilitar, para tirar a burocracia que era ter uma EIRELI, entende? Então, a SLU veio e substituiu a EIRELI. Quem estava como EIRELI continua, não muda nada, tá? Continua da mesma forma. Mas para quem vai abrir daqui para frente e não tem sócio, cabe abrir uma SLU que você consegue não precisar integralizar o capital social com 100 salários mínimos, igual a EIRELI exigia. E aí existem outras, né? Que eu acho que não vem ao caso, eu acho que as mais comuns para o ramo do ar são essas, que aí existe sociedade anônima, enfim, as demais que existem. Marizia? Boa. Tá no mudo, eu acho. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, doutora, está tudo bem. A questão que a senhora comentou de SLU, que é a substituição, a gente já estava conversando sobre isso, mas aí a gente vai definir qual regime eu posso entrar com uma empresa, constituir uma empresa nova, em qual regime é o melhor para nós que estamos iniciando? Então, isso vai depender muito qual é o cliente que você vai atender, o que você pretende dentro do seu produto fazer. Por exemplo, qual é a estrutura? Porque o que acontece? O MEI, ele limita você a tirar, sei lá, acho que dá 6, 7 mil reais de nota fiscal por mês, né? Existem ainda algumas outras limitações. Então, você precisa fazer uma análise geral administrativa para ver se o MEI vai atender você, para você atender o seu cliente. Que tipo de cliente que você vai atender? Você vai prestar licitação, você vai atender um cliente que vai requerer uma rede, que vai requerer muito mais que 6 mil reais de nota por mês, vai ultrapassar os 81 mil anual. Então, você tem que fazer esse estudo, que o MEI ele te dá essa desvantagem, ele te limita nisso, e, por exemplo, a SLU já tem um regime de tributação
com mais impostos. Entretanto, você pode avaliar que você vai poder emitir mais notas fiscais. Então, tudo é um equilíbrio, é uma balança. Vai depender do que a pessoa que vai começar a trabalhar agora precisa, que estrutura que ela precisa. Ela vai ter que fazer uma análise do que é para esse momento que eu preciso. Qual é o meu custo, qual é o meu benefício. Eu acredito que essa é a melhor maneira de você fazer a sua melhor escolha. Assim, é só meter o dedo um pouquinho, gente. E aí vai do planejamento de vocês, né? Quanto vocês pretendem faturar no primeiro ano? Qual a estrutura? Quantos funcionários vocês pretendem contratar no primeiro ano, né? Onde que vocês querem chegar no primeiro e no segundo ano? Porque aí, com esse planejamento, você vai procurar um contador e ele vai te falar qual que é o melhor regime para você abrir sua empresa, né? A MEI já é a porta de entrada, você já ganha um benefício de imposto até um X valor, né? Que às vezes de ano para ano vai sendo ajustado aí, tá? Então, você tem que ter o seu planejamento em mente, nem sempre é 100% que ele vai acontecer, mas mais ou menos uma direção para sentar junto com o seu contador, né? Que é o especialista tributário, e te falar, olha, você vai ter que começar nessa empresa, nessa, até aqui até essa faixa de faturamento você vai trabalhar com essa, até esse número de funcionários, que além do faturamento, tem o número de funcionários que também é extremamente importante em cada regime de empresa, né, doutora? Sim. É o que eu falei, vai ter que analisar qual é a sua necessidade, né? Eu entendo que cada pessoa tem a sua, não adianta eu falar assim, não, vamos lá, abre o MEI, porque o MEI é bom. Não sei, você tem que fazer uma análise estrutural legal, bacana. O MEI, você realmente não precisa de um contador, mas partir para qualquer outro regime, você vai precisar desse auxílio. Então, a pessoa tem que sentar, tem que avaliar, tem que entender, porque nós não estamos, assim, dispostos como empresários a desperdiçar. Pelo contrário, você precisa fazer uma análise justa para você não ter nenhum tipo de, eu coloquei os pés pelas mãos e agora o que eu vou fazer? Boa. O Rogério já vai fazer uma perguntinha aqui, doutor. Eu só queria avisar a galera nos comentários, a gente está favoritando todas as perguntas. Eu sei que a galera está aqui aproveitando, fazendo algumas consultas, mas a gente pedimos paciência, mande as perguntas, a gente está favoritando, a gente vai voltar, porque a gente fez um roteirinho para ter um início, meio e fim, e o Rogerinho já vai puxar a quinta pergunta aí. Sim. Eu queria saber, doutora, quais são os direitos e deveres de um funcionário, né? Hoje eu tenho em torno mais ou menos de 8 a 10 funcionários registrados em carteira, tudo bonitinho, tá? Então, os direitos e deveres do funcionário, porque às vezes a gente acha, não, ele tem direito a tal coisa, não, é dever dele, né? A gente fica muito sem saber do que cobrar, né? A hora extra, de pagar a hora extra, ou de não pagar, de ter um banco de dados nessas horas, banco de horas, né? Como que seria essa relação aí para a gente poder ter um pouquinho? Eu sei que é um pouco amplo, né? Que essa pergunta que eu estou fazendo, mas o que a senhora pode fazer na nossa área, né? Então, quando a gente fala de direitos e a gente fala de deveres, a gente está falando dentro do ramo da empresa, dentro do ramo do funcionário, ambos têm direitos e deveres. O funcionário tem os seus direitos e os seus deveres, a empresa, bem como também tem que fazer a sua parte. Então, vamos lá, partindo do princípio que você me disse que tem 12 ou 10 funcionários, 10, eu não entendi. 10, né? 10 funcionários. Quais são os direitos deles? Os direitos deles são bem claros, eu acho que é bem específico hoje em dia, que a gente já sabe que o funcionário, se ele é seletista, ele tem direito a férias, a 13º, a horas extras, a vale-refeição, a vale-alimentação, tem toda a questão de ser segurado pelo INSS, esse é um dos direitos que a pessoa que é seletista tem. A empresa, ela já tem a obrigação de efetuar todo o pagamento dos encargos para com o funcionário, né? Para que não haja problemas trabalhistas lá na frente, no momento em que o funcionário ou se desligar, ou enfim. Costumo dizer que para a gente estabelecer, não sei se foi bem o que eu entendi que você perguntou, e você me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala de deveres e quando a gente fala de obrigações, a gente precisa falar assim, o que é o dever, o que é o direito, o que é a obrigação, para estar claro. Então, eu, como empresa, preciso estabelecer as minhas regras baseadas na lei. Quais são? Você, para definir se o funcionário está cumprindo ou não o dever dele, você precisa estabelecer as suas regras.
Então, você vai criar um regulamento interno, elaborar um regulamento interno da empresa, onde descreve quais são as obrigações do funcionário, quais são as regras da empresa, quais são o que você pretende que ele faça quando ele vai fazer um serviço de qualidade. A gente costuma falar, né, a integração do funcionário junto à empresa. Ele precisa entender e explicar cada detalhe para ele como é que funciona, quando ele pegar o carro, a ferramenta, como é que ele tem que lidar com as responsabilidades, com o uniforme, com as anotações das horas extras, se não for a anotação via dedo, né, ponto, como que ele vai fazer o uso do celular para explicar, para falar com a empresa na hora de chegar no cliente, de sair. Então, para eu poder dizer quais são os deveres dele interno, eu preciso criar um regulamento baseado na lei. Agora, direitos dele como funcionário seletista são esses que eu acabei de mencionar, que todos nós sabemos que tem. Respondi a sua pergunta, é isso que você queria? Sim, respondeu. E eu acho que o que ficou mais claro ainda, que pelo menos começou a dar uma abertura na minha mente aqui, é que nós temos que deixar claro aos funcionários quais são, o que a empresa quer dele. Porque muitas vezes a gente acaba pensando, puxa vida, por que ele está enrolando agora esse horário? Né? Ele está tomando café lá. A gente não deixou claro para ele que aquele horário era de trabalho e não o do café. Quando a gente estipula, tal hora você vai ter do café, tal hora para trabalho, fica claro. Por que ele está chegando atrasado? Certo? Está chegando às vezes 8 e pouco e trabalhando até 6 e pouco. Vou ter que deixar claro para ele que ele não pode compensar a hora, ele vai ter que chegar no horário certo, sair no horário para poder fazer cumprir, porque muitas vezes eu acho que falta, pelo menos da minha parte aqui, essa clareza, doutora, de passar para a empresa, passar o que a empresa quer realmente do funcionário, e aí ele conseguir entregar corretamente. E quando não entregar, nós podemos cobrar, porque ele vai estar sabendo com antecedência, né? Na verdade, tudo que você falou é perfeito, é exatamente isso, você explanou exatamente, perfeitamente o que eu quis dizer. Nós, como empreendedores e aqueles que estão começando agora, eu tenho uma dica, não sei se vai fazer muita diferença, mas comece correto. Porque depois que você começou e o negócio começou a ficar errado, é mais difícil no meio do caminho consertar. E você pode criar um regulamento interno, tanto que eu tenho clientes do ramo do ar hoje, que eu crio um regulamento interno baseado na lei, baseado na CLT, na convenção coletiva, para explicar o horário do café, o horário de entrada, as tolerâncias, se ele passar das tolerâncias, ele pode sofrer punição, que ele tem que usar o uniforme, como que ele deve se portar no cliente, chegar, tem que ligar para a empresa, falar que chegou, ou tem que colocar lá no aplicativo que tem do programa que usa de iOS, ao sair, como se portar dentro do cliente, vai usar propé, porque o piso da casa do cliente está limpo, é novo, ou, entendeu? Se vai usar luva na parede, ou vai instalar o ar e deixar os dedos lá marcados preto, isso não acontece, né, gente? É só na minha cabeça. Não, né? Tá, não, só pra saber. Não, jamais. Eu sei, eu sabia. Coisa de mulher, nunca de mulher. Explicar tudo isso no regulamento interno, porque o regulamento interno você dá a possibilidade, na hora do funcionário chegar na empresa, você contratar, você chegar, você passar um vídeo para ele, criar um vídeo. Pode ser um vídeo motivacional, até explicando quais são algumas regras da empresa, e depois entregar para ele o regulamento interno e falar para ele ler o regulamento, se você tiver dúvida. Também na questão de zelo das coisas, das ferramentas, do carro. Bem como, uma coisa interessante, quanto tempo eu tenho para entregar o atestado para a empresa? Porque às vezes a pessoa está doente e esquece de mandar o atestado, e agora com o E-Social a gente tem de 24, salvo engano, a 48 horas para subir o atestado. Coloca lá que ele ficou doente, ele manda uma foto, ele pede para o vizinho mandar uma foto, pede para trazer, qualquer coisa. Regulamentar cada passo da empresa. Dá trabalho? Dá. É chatinho de fazer? O funcionário acha muitas vezes que você está fazendo aquilo de maldade, mas não é. Quanto mais você tem a possibilidade de mostrar para a pessoa que ela tem um leque de possibilidades para cumprir, vai ser menos problemático para você na hora de ter que, infelizmente, porque é muito chato, ter que punir. Isso que você está falando, doutora, é tão importante porque a gente que tá na frente das nossas empresas, a gente tem uma expertise, a gente tem toda uma história, com outros empregos, com outras profissões, de tudo que a gente viveu, e a gente muitas vezes acha que os nossos auxiliares, nossos funcionários, eles têm o mesmo entendimento, e não, cara. Você tem que realmente passar esse beabá, fazer a integração, falar que, aqui o nosso horário é esse,
É o que o Rogério falou, tirar a hora do café essa. Você vai fumar? Você vai ter esse tempo aqui para fumar, esses períodos. Se você está na empresa, tem esses procedimentos. O cara, muitas vezes, cara, ele nem entende, ele nem sabe por que naquela empresa que tem um técnico de segurança, a gente não pode utilizar, encostar, sentar, ficar mexendo no celular em alguns ambientes, porque o cara não sabe, e pura e simplesmente. E a gente tem que fazer esses procedimentos internos, né, Rogério, o doutor, o Maiconzinho e também o nosso parceiro Maresia aqui, ó. Maiconzinho tá aqui, desculpa. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. Pode falar, Mário. Não, mas assim, aproveitando essa questão toda, que a gente tem a regulamentação interna, tem vários outros detalhes, como que eu posso contratar um terceiro ou um terceirizado com essa situação? Envolve a mesma linha de raciocínio? Ou eu tenho algo diferente? Depende. No direito a gente costuma falar, eu sempre falo isso, vocês acham que é clichê, mas é verdade. Tudo no direito depende. O que a gente está falando? Eu vou contratar uma empreita, né, para fazer isso que você me perguntou. Isso. Ela tem os mesmos direitos? Vamos lá. Você vai contratar uma empreita, você vai fazer um contrato de prestação de serviço. Ela não vai ter pessoalidade, ela não vai ter subordinação, diferente dos requisitos que a CLT impõe para o funcionário, que para ele é cabível a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade, entendeu? Então, por exemplo, a empresa, você vai fazer um contrato de prestação de serviço, seja ela qual for o serviço que ele for prestar para você, para resguardar ambas as partes entre você e a empreita, para resguardar entre você e o teu cliente. Ela vai empreitar para você lá no seu cliente, fazer um serviço no seu cliente. Com data, hora de começo, hora de fim, previsão, né, de começo, previsão de fim, multa em caso de descumprimento, cláusula de não concorrência, se atentar ao direito de imagem, se atentar às regras da LGPD. Você vai amarrar o contrato de uma forma de pagamento, como é que vai ser feito? Vai ser por medição? Não, vai ser ato 2856, você vai amarrar tudo isso no contrato de prestação de serviço. Feito isso assinado, a gente está falando de um contrato. Ou seja, ele não tem pessoalidade, ele pode mandar alguém no lugar dele, ele não tem habitualidade de chegar às 8 e sair às 18, ele vai fazer o serviço e cumprir a data, o horário que ele vai fazer é problema dele, certo? Ele não vai ter habitualidade, de uma certa forma, ele não tem subordinação, tá? Ele precisa realizar aquilo que está em contrato, aquilo que está estipulado entre você e ele, e ponto final. Se ele descumprir, tem lá a cláusula de punição por descumprimento, diferente do funcionário, que vai entrar às 8, vai ser às 18, vai bater o ponto, vai ser subordinado, vai ter pessoalidade, vai estar ali todos os dias, não é habitualmente que ele vai estar aparecendo no serviço. São coisas totalmente diferenciadas. Doutora, mas se esse MEI, ele trabalha exclusivamente para você, não presta serviço para outras empresas, isso pode configurar um vínculo trabalhista? Pode, principalmente porque existem situações que querem burlar essa história de vou registrar o funcionário, abre uma MEI e emite nota. Mas aí a pergunta é, quando isso for lá judicializado, o judiciário vai querer entender se existem esses requisitos. Existia habitualidade? Existia pessoalidade? Esse MEI, ele pode mandar uma pessoa no lugar dele? Esse teu funcionário do MEI? O dia que ele não quer ir, ele pode mandar um parceiro dele ir? Não, porque ele está aqui, ele tem que trabalhar, tal, ele que está fazendo serviço de manutenção, de instalação, todos os dias ele já conhece os clientes. Já começamos a partir do princípio que não é uma prestação de serviço. Ele não pode mandar outra pessoa no lugar. Ele tem que cumprir o horário. Na verdade, não é que ele tem que cumprir o horário, ele tem que cumprir a manutenção. E acaba levando das 8 às 17, por exemplo. Sei lá, segunda a quinta. Só na sexta que ele sai um pouquinho mais cedo. Ele tem que cumprir horário. Já não é prestação de serviço. Então, quando se carrega essa situação ao judiciário, cabe analisar todos esses requisitos. Não é porque eu tenho uma MEI que necessariamente a pessoa que me contratou não está fazendo isso para sair a responsabilidade de registrar a pessoa e ter o funcionário registrado na empresa, tudo bonitinho, com todos os encargos sociais que o funcionário tem. Boa. Doutor, até eu já me visualizei muita coisa que você falou aí, mas para a nossa audiência que está nos assistindo,
o que seria alguns itens para evitar um processo trabalhista futuro? Porque a gente começa pequeno, pode ser como MEI, pode ser como ME ou limitada, tem ali uma viatura, um carro que é meio que uma oficina volante, e aí a gente pega um sobrinho, pega um primo, um conhecido, um vizinho que ali não tem uma atividade fixa ali, você pega, começa a instruir o cara, ele vai caminhando com as próprias... E daqui a pouco bate 1 ano, bate 2, e aí a gente sempre cai nessa daí, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos colegas que estão aqui. O que a gente pode trabalhar? Você já me deu muitas dicas, mas para a gente entender o que a gente pode fazer nas nossas pequenas empresas e até nas grandes para evitar os processos trabalhistas futuros. A gente ficar empurrando com a barriga e lá na frente ter alguma coisa para ter que acertar com o funcionário na justiça, que aí já toma um outro patamar, né? Então, você está me perguntando alguém que já tem uma empresa ou MEI, ou limitada, ou SLU, como evitar? Isso. Partindo do princípio que você precisa analisar algumas coisas importantes para você poder evitar. Eu vou dizer para você, Bessa, que evitar é meio que difícil. Porque, assim, tem coisas que acontecem que fogem a nosso controle, tá? Mesmo falando administrativamente. Mas dá pra gente minimizar alguns problemas. Tem gente que procura problema e tem gente que procura solução. Você escolhe para qual público você quer. O que eu falo sempre? Regulamente tudo. De boca, nem beijo. Tá difícil ultimamente. Então, você regulamenta tudo. Você começa a entender que tem a CLT, que você tem que seguir as regras. Ele tá rindo do vivejo, né? Não, gente, é verdade. Não, tem coisa que não dá mais. Hoje em dia tá complicado. Depois que inventaram isso aqui, ó, uma ampla coisa para ajudar, mas para atrapalhar também, vou te dizer. Então, assim, regulamente tudo, explique, coloque no papel, cumpra as leis trabalhistas que está na CLT, mas cumpra também a convenção coletiva da categoria que a sua empresa está enquadrada, ou comércio, ou metalúrgico, cumpra, porque o acordo coletivo, a convenção coletiva, ela é tão quanto importante, ela é tão mais importante ou igual à CLT, porque assim, a CLT faz as leis principais, e o acordo coletivo beneficia o funcionário daquela categoria. Então, por exemplo, tem que pagar a extra no domingo, a CLT fala que é 100%, a convenção fala que é 100%, você tem que dar um dia para descansar, de repente, na semana, para substituir, não pode ser todo domingo, você tem que avisar lá para o sindicato que você vai trabalhar no domingo. Isso eu estou falando, via de regra, algumas convenções que leio, vejo, tá? Não estou falando que de estar enquadrada de todo mundo nessa história. Entendam bem. Leiam a que está enquadrada a sua empresa para você entender. Mas tá, ela fala lá que tem que pagar 100%, que o funcionário vai trabalhar do domingo, mas tem que ter descanso na semana, que nesse dia o vale-refeição não é 20, é 30. Tem que se atentar a esses pequenos detalhes, porque na primeira situação de acionar em uma causa trabalhista, quando acionar o judiciário, o reclamante vai lá acionar, o advogado, a primeira coisa que ele pede é a convenção coletiva da categoria. Sim, porque daí ele vai falar, olha lá, a convenção falava que você tinha que pagar 60% de hora extra e não 50% que a CLT está falando, que você pagava errado. Então, o empreendedor, seja ele MEI, o que for, procure se atentar quais são os direitos do funcionário, quais são os deveres, colocar tudo escrito, tudo certinho, aplicar... Eu tenho até um apelido de chata, porque eu falo tem que fazer desse jeito e acabou. Não tem outra alternativa. Se você fizer assim, você já está correndo o risco de ter problema. Hoje o judiciário, ele está um pouquinho mais realista. Os juízes não são tão besta. Eles sabem quando o funcionário leva a demanda com maldade. Eles sabem quando o funcionário leva a demanda e não tem direito. Eles não são mais como eram antigamente. E aí... com a reforma de 2017, né, algumas coisas ficaram muito mais pró-empresa. Antigamente era só pró-funcionário, né? Então as coisas estão meio equilibradas hoje. Questão de sucumbência, em perda de causa, algumas outras coisas que eu não vou entrar no mérito. Mas para o empreendedor começar a vida dele, ele tem que começar a saber o que acontece
nos bastidores do ramo que ele trabalha. Então, não basta ele saber só a convenção coletiva, ele tem que saber também a respeito da CLT, ele tem que entender como funciona, como que ele vai ter que pagar, esteja tudo escrito, nada de pagar em dinheiro, nada de pagar por fora, porque esse tipo de coisa causa literalmente problema. Então, comece desde o início, assina um recibo, fez o PIX, faça na conta da pessoa, não faça na conta de terceiros. Isso já se ferrou. Tudo isso minimiza. É ruim, né? Fazendo da esposa, não tinha conta. Exato. Eu não tenho conta porque eu estou devendo no banco. Sinto muito. Se vira, você vai ter que abre uma conta salário. Vamos lá abrir, porque lá tu não consegue pegar. Porque se eu fizer, existe um ditado que é bem legal. Pagou errado, pagou 2 vezes. Não, vou falar, doutora, uma vez a gente contratou um funcionário e tal, eu, coitadinho, né, não tinha conta, não sei o que lá, estava endividado no banco. Hoje a gente abre conta de salário para a galera, que é conta de salário, não interessa se o nome tá sujo, se não tá, se tá devendo, se não tá. E a gente fez a indenização dele na conta da mulher. A gente não teve que pagar de novo? A gente pagou a multa de 1,5 salário, eu acho, na verdade, porque pagou na conta da mulher, mesmo tendo por escrito, ele solicitando por escrito, a gente tem que pagar. Isso faz uns 10 anos, tá? Faz bastante tempo. Por isso hoje que a gente trabalha assim, parece chucro, reto, né? E a gente, todo ano, saiu a convenção coletiva, que tá lá o dissídio, a gente já olha tudo, todos os detalhes. Porque lá tá o piso salarial, porque o piso salarial de cada categoria, gente, não é o salário mínimo brasileiro. Tem um piso salarial, cada cargo, cada função tem um piso mínimo lá. E aproveitando, doutora, onde que nossos amigos podem achar as convenções coletivas, que é bem fácil? Então, ele precisa primeiro saber, com o contador, ou quem não tem contador, qual que é o sindicato que rege a profissão ali, ele. E aí ele vai entrar no site do sindicato, normalmente o sindicato tem lá e você baixa. Tem alguns sindicatos que você tem que ligar e pedir. E eles te encaminham, tá? Sem problema nenhum. Então é simples. Eu, por exemplo, tenho cliente que não gosta de fazer isso. Não estou vendendo meu peixe não, tá, gente? Só estou falando que tem cliente no ramo do ar que não gosta. O que ele faz? Ele pega e me liga, me manda a convenção, eu faço ou ele me pergunta, olha, nesse caso a maioria sabe qual que é. Eu faço o resumo da convenção e mando para ele. Porque às vezes ela vem muito cheia de termo técnico. É muita página. Faço resumo do que é principal para ele. Vai trabalhar no sábado, vai trabalhar no domingo, tem que dar isso, tem que fazer aquilo, tá falando isso, tá falando aquilo. Esmiuço lá para ele, ele pega, ele sabe que ele tem que cumprir aquilo, e que se ele não cumprir, não tem problema, mas ele tá correndo um risco. Boa, muito bom. Bom, doutora, a gente hoje ouve muito falar em NRs, né? Tá? Então eu queria saber quais são as principais NRs que o refrigerista precisa, pelo menos, ter um entendimento, né? Ou ele procure ler, se informar para poder usar no seu dia a dia. Olha, no nosso ramo da refrigeração, eu acho assim, você precisa fazer, primeiro que você precisa da NR9, que é o PPRA, o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que mudou o nome para um nome bonito, mais bonito, chamado Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, né? Qual que é a diferença entre um e outro? O PPRA, ele focava mais na identificação dos riscos, né? Acidente em relação à exposição a agente químico, físico, biológico. Já o PGR, além disso, ele é mais amplo, ele trata de identificar os riscos de segurança dos colaboradores também, que pode ser ergonômico, de acidente. Então, NR9, começar pelo PGR, tá? Procurar um técnico de segurança do trabalho da sua confiança, uma empresa de medicina do trabalho, onde faz aqueles exames admissionais lá, que faz o PCMSO lá, ela própria tem um técnico, às vezes, de segurança do trabalho dela, ela vai montar, porque hoje exige-se isso para a gente começar a trabalhar corretamente, para prestar serviço para alguns clientes, porque os clientes exigem isso, porque eles têm que passar isso. Por exemplo, não sei, um cliente num aeroporto, você tem que ter tudo para prestar serviço lá, você tem que ter todos esses tipos de NR para prestar o serviço lá. Então, começamos pela NR9, que é o tal do antigo PPRA, que agora é o PGR, tá? E tem que estar de acordo... Pessoal, doutora, o PGR, o que é isso? É novidade o PGR? Gente, é o antigo PPRA, que agora chama PGR, só isso. E agora ele cuida um pouquinho mais da parte de não só risco físico, químico e biológico, ele olha um pouco mais o PGR para a questão ergonômica e acidente do trabalho. Está usando
pessoal do escritório tá com cadeia de apoio no braço, sabe? Essas coisas para não ficar com dor na coluna, o pessoal da obra é um pouquinho mais detalhado, mas é a mesma coisa. Enfim, é uma NR9. Aí vem a NR6, que conversa com ela. O que é NR6? Para saber como é que usa EPI. Como é que você vai colocar um cara na obra e não vai pôr EPI? Capacete, óculos, bota, cinto com talabarte, aquelas coisas todas básicas, né? Protetor auricular. Então, o NR6 foi feito para você treinar o funcionário para ele saber como usa os EPIs. Os EPIs que você precisa vão ser elaborados em conjunto com o PPRA, para saber qual é a atividade que ele vai fazer, qual o tipo de EPI que ele vai precisar, certo? Então, NR6, NR9, NR10, que a gente está falando de instalação elétrica, vocês mais que eu sabem sobre isso, quem sou eu para falar sobre isso, mas necessita ter, para prestar serviço, tem cliente que pede, não tem jeito, e é importante que saiba dessas regras, para poder atuar também, não ter risco nenhum. E o NR35, eu acho que a princípio, eu não sou especialista de olhar a vida individual de cada empresário, cada pessoa que está começando, mas o NR35 é bem importante. Trabalhar em altura, como é que eu uso o cinto, como que eu amarro, eu vou montar um andaime não sei de quantos metros, como é que eu vou fazer? Eu acho que o 9, o 6, o 10 e o 35 são extremamente importantes para você iniciar, fazer tudo bem certinho, bem redondinho. Muito bom mesmo. O próximo aqui, Michael. Acabou falando já, né, Rogério? Essa do o Michael, sim. Quer perguntar dessa primeira, Michael? Agora, Michael, isso foi castigo que você me zoou no começo do programa. A gente não tem dados ainda, Michael. Não, a minha internet tá bugada aqui hoje. Para não ficar dando barulho, eu acabei silenciando. Mas eu quero aproveitar, então, eu vou perguntar aqui a 11ª pergunta que a gente tem para a doutora aqui, né? Deixar separado, né? Ó, doutora, quais são as melhores práticas para a gente elaborar e manter contratos com fornecedores e clientes? Às vezes tem muitos profissionais que não têm essas práticas de fazer essa lista, né? Como manter esses clientes, mas às vezes contém um fornecedor uma vez só, depois não consegue manter e acaba perdendo. Quais são essas práticas que a gente pode estar usando no nosso dia a dia, né? Para fazer o contrato, né? Um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra, de distribuição, a importância dos contratos, porque muitos dos nossos amigos aqui, eu já vi nos comentários, falando, eu nunca fiz contrato, eu não faço contrato. Então, qual que é a importância de um contrato de prestação de serviço, doutora? Então, a gente começa pelo regime da transparência. Quando a gente sai para comprar alguma coisa e a pessoa, ela se mostra transparente, a confiança, ela cria um laço muito grande. Então, assim, você se mostra uma empresa séria. A partir do momento que você consegue conversar com o teu cliente e começar a tratá-lo como ele merece ser tratado, para que você mostre transparência para ele e você se resguarde dos seus direitos. É uma via de mão dupla, tá? O contrato não é uma via só para resguardar o prestador de serviço, mas é uma via para mostrar para o seu cliente também, resguardar ele, que ele tem os direitos dele. Primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: elabore propostas escritas. Mas é só instalação de splitzinho simples ali, ó. R$900, R$800, passa pelo WhatsApp. Gente, segue o costume de elaborar a proposta. Você pode passar pelo WhatsApp, mas chega à noite, é cansativo, é chato, se você não tem um funcionário para fazer isso, mas elabore um modelo de proposta o mais simples possível e faça com que o cliente te responda que ok, que ele está de acordo com as suas especificações dentro da sua proposta. Começamos por aí. Através da proposta, fechou? Faça um contrato. Faça um contrato, por mais simples que seja. Faça uma consultoria jurídica. Explique para o advogado qual é o produto que você trabalha e como que você pode fazer um contrato. Se naquele produto você sempre trabalha com ele da mesma forma, um contrato que o advogado elaborar para você, você vai conseguir só mudar as características. O tipo da máquina, o nome do cliente, onde vai ser entregue, a data de pagamento. Procure orientação jurídica. Às vezes você vende 3, 4 produtos. Eu vendo ar-condicionado, eu preciso de um contrato, eu faço manutenção, eu preciso de outro, eu faço instalação, eu preciso de outro. Vou ter 3 modelos de contrato. Poxa, o advogado me disponibilizou aquilo, eu só vou trocar as informações pertinentes para cada cliente. Então, não saiam dando Google aí, porque eu já escutei assim, doutora, você está me cobrando esse valor para fazer o contrato? Mas no Google tem modelo. Tem sim, no Google tem tudo. O Google ensina tudo, inclusive ser
fazer coisas boas e coisas ruins. Entretanto, se você não sabe o que você está fazendo, como, por exemplo, se perguntar para mim qual é a distância que tem que ter entre a tubulação da evaporadora e da condensadora, não sei nem o que vocês estão falando, eu sei que tem o cobre, que tem o isolamento, mas existe uma especificação no manual que o profissional sabe como é. Então, não peguem modelo de contrato de Google, façam uma orientação com algum advogado, alguém da área, um colega que já tem, que possa te ajudar, faça o contrato, deixe escrito tudo bonitinho. É sempre partindo do mesmo princípio, todas as conversas, se vocês perceberem, né? As boas práticas vai nas mesmas. E tem uma coisa muito interessante. Você sendo claro, específico, identificando os riscos, colocando nas cláusulas de proteção, estabelecendo as suas condições de pagamento, prazos, penalidades, vai manter para você uma coisa bem interessante. Você se resguarda financeiramente se esse cliente não quiser te pagar. Como, doutora? Um contrato, você pode ter 2 testemunhas que assinem, seja ela uma do lado do cliente ou a sua. Esse contrato, ele reza lá todas as cláusulas, o serviço que você vai fazer, o valor que vai ficar, como você vai receber, e no final, você e seu cliente assinam as 2 testemunhas. Ele se transforma em um título executivo extrajudicial. Para que, doutora, um título executivo extrajudicial? Esse título, você pode fazer a cobrança dele judicialmente sem que o juiz tenha que reconhecer que esse serviço foi feito. Porque o contrato lá já reza que o serviço foi feito. Então, eu não preciso passar pela fase de conhecimento, ou seja, de chegar lá, ajuizar uma ação, pegar os prints, pegar fotos, pegar conversa de WhatsApp, pegar e-mail que eu troquei de alguma outra coisa, falar, juiz, eu fiz um serviço aqui, ó, e esse cliente não me pagou. Vai se passar por uma fase de conhecimento dessa relação de prestação de serviço para depois tornar-se um título executivo. Ou seja, demanda muito mais trabalho, muito mais tempo. A gente costuma falar que é uma ação monitória dentro do direito. Quando você já faz o contrato direto lá com o seu cliente, com 2 testemunhas assinadas, o cliente não pagou, você teve a tolerância, a conversa, a conciliação, você falou, não tem mais jeito, esse cara não vai me pagar, você simplesmente procura uma assessoria jurídica, o advogado vai pegar aquele título executivo extrajudicial, vai acionar a cobrança judicial, o juiz já viu que ali existe uma relação, o juiz já vai para a fase de execução. O que é a fase de execução, doutora? O juiz vai falar assim, ó, pague em tantos dias, senão você vai se defender dizendo por que você não vai pagar. Ah, se defendeu. Não, isso para mim não é motivo. Você teve a prestação de serviço aprovado, tem que pagar ali, você vai pagar esse valor. Não, eu não tenho como pagar, então tá bom, a gente vai lá na sua conta bancária, a gente vai ver se você não tem dinheiro lá na sua empresa. A gente vai fazer a execução do valor lá na tua conta. A gente vai ver se a empresa tem não tem dinheiro na conta, vamos ver se a empresa tem um carro. E assim sucessivamente torna-se um título executivo. É a melhor forma que você tem e uma prática que as pessoas no Brasil não têm esse costume de serem preventivos. Eles preferem depois pagar mais para o advogado para depois defender ele numa lide, que é muito mais demorado e complicado do que ele tentar minimizar o problema em ter esse trâmite de cuidar de fazer um contrato de prestação de serviço. Ô, gente, e não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha, não precisa ter medo do cliente. Pede para assinar. E outra, você tem sempre que estar atualizando. Invistam nisso. É sério. Ouve o papai, Rodrigo. Invistam nisso, tá? Não é caro você contratar um advogado. Não às vezes, Rodrigo, poxa, eu tô vendendo almoço para comprar janta. Então você está fazendo errado as coisas. Então você tem que acertar várias coisas. E uma das coisas que você tem que acertar é ter uma boa proposta, um bom contrato, seja de instalação, de manutenção avulsa, um conserto. Você tem que ter aquelas observações que te protegem, tá? Tem que dar o benefício para o cliente, mas tem que te proteger também. E não tenha vergonha. Não faça o serviço se ele não te aprovar esse contrato no WhatsApp, se ele não te mandar ou assinado, ou mandar por e-mail. Ele tem que deixar bem claro que ele teve ciência das cláusulas ali e aprovar. Porque assim, quando tudo está certo, não tem problema. Mas deu uma caca, pisou um pouquinho fora da linha, aí a bucha dói. Nossos contratos lá na FR, cara, tinha 14 anos nossos contratos.
eu tinha lá um para cada tipo de serviço. Então, tinha 50 e poucos tipos de proposta que tem força de contrato. Só que tem que atualizar. Esse ano passado, a gente atualizou principalmente os nossos contratos de manutenção, tá? Que a gente tem, graças a Deus, mais centenas de contratos lá, e a gente atualizou o formato do contrato, que já era bom, mas ficou antigo, obsoleto, porque as coisas vão mudando. O Rogério levantou uma causa, acho que falava de LGPD e tal, então, e muitas outras coisas mudaram. Os formatos trabalhistas mudaram, as legislações mudaram, e, cara, vale a pena pagar um advogado, um especialista? Vale. Ah, Rodrigo, é caro. Não é caro. Porque uma instalação que você não receber, já pagava essa assessoria jurídica. Um processo que você tem que contratar um doutor ou doutora para te defender, vai custar 20 vezes essa assessoria para esse advogado te montar o seu contrato. Os seus 3 modelinhos ali de contrato, de prestação de serviço. Então, gente, procura um advogado perto de você, da sua confiança, de preferência um que já tem uma intimidade com serviços, para fazer o seu contrato. Invista nisso. É muito melhor que você ter um manifold digital. Agora o Mastercool vai me bater, a Texto vai xingar, a Field Piece, mas é verdade. É muito melhor você ter os seus contratos certinhos do que você ter um manifold digital. Em vez de gastar 5 conto, vai gastar muito menos. Eu não faço ideia de quanto a doutora cobra, cada um tem o seu preço, cada um tem o seu valor, mas invistam nisso. Isso é muito importante. Eu já teria tomado um monte de chapéus se não tivesse os contratos. E fez assim, você quer ajudar o cliente, uma obra lá, 200 pau. E aí apareceu uns complementozinhos. Então o principal o cara assinou. E o cara ia aprovando, verbal, não, pode fazer aqui. Não, instala mais aqui. Não, pode mudar esse duto. O cara não recebeu R$1, porque não tinha o contrato assinado desses aditivos. Então, assim, perdi 40 pau. Então, é muito importante, gente. E aí, a hora que dói, você aprende, né? Mas tenta não aprender na dor, tenta aprender no amor. A gente tá aqui instruindo vocês, tá falando que não. Promoção, doutora. O Brasil tá com promoção aí, entra lá no Instagram da doutora, já faz a consulta. A gente vai deixar o Instagram dela daqui a pouco aí. Extremamente competente. E já conhece. E a doutora, ela veio desse mercado já de consultora financeira e jurídica para empresas de ar-condicionado. Ela já conhece o mercado aí? Tem quantos anos, doutora, de mercado de ar-condicionado? São 16 anos já. 6 anos, gente. Já. Então ela conhece 16. 16. Então, assim, ajuda. Né? Então, gente, invistam nisso. Sério, não é gasto, é investimento. Tá? Desculpa, doutora, o Rogério tinha levantado a mão aí, pode ser. Não, tranquilo. Doutora, agora foi criada em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E muitas vezes a gente fica sem saber como que essa lei pode nos afetar. Nós pequenos instaladores, pequenos prestadores de serviço, como é que ela pode nos afetar no dia a dia, né? Eu sei que as grandes empresas têm consultorias pagas, que investem muito dinheiro para poder aprender alguma coisa sobre isso, tem advogados trabalhando, mas às vezes nós pequenos, nós não temos a mínima noção o que essa lei pode nos afetar, pode nos gerar, né? Podia explicar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados? Posso sim, Rogério. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela fala que a gente não pode fazer uso de dados de forma indevida. Eu vou explicar muito simples, porque ela é muito, muito detalhada. Eu ficaria horas falando com vocês aqui sobre LGPD. Hoje, no nosso ramo, eu digo que, assim, no ar-condicionado, assim, as nossas empresas que têm poucos funcionários, não tem tanto, não é tão grande, a gente ainda não está na fase de contratar um DPO, né? Que é que eles falam que a lei exige que você tenha um DPO, que é um responsável lá que cuida sobre os dados, é responsável pela privacidade, para supervisionar e orientar as atividades de proteção de dados da empresa. Assim, o ideal é você ter ele como funcionário, mas se você não tem, você pode contratar uma pessoa que simplesmente faz isso de forma como consultoria, como prestação de serviço, e verificar em quais quesitos vocês estão pecando. Então, a grosso modo, a gente não pode usar o dado se o dado não é destinado e não tem pertinência. Ou seja, eu não vou pegar um dado de um funcionário, eu não vou pegar o dado de um cliente se eu não vou usar. Eu sempre faço esse exemplo que ele é bem simplesinho.
Eu vou contratar um funcionário, eu vou pedir o RG, o CPF, o endereço, o comprovante de residência, o título de eleitor, para saber se ele está lá com a obrigação eleitoral ok, porque às vezes ele não está, teve algum problema com a justiça, enfim. São documentos, são informações importantes, mas eu não preciso ficar perguntando determinadas coisas que não vão ser relevantes para a contratação. Se ele tem um nome sujo no Serasa, para que eu vou perguntar isso numa ficha de trabalho? Não tenho necessidade. Quando eu vou lá tratar o dado do meu fornecedor lá, do meu cliente, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar lá no meu sistema e vou colocar o que é necessário para eu trazer as informações do meu cliente. O nome, o CNPJ, a inscrição estadual, o endereço, quantidade de máquina que ele tem, setor. Tem necessidade, se ele não for gerar um crédito, se eu não for gerar um crédito para ele, eu pedir o balanço dele, eu pedir qual que é o imposto de renda dele, não tem. Se eu não vou usar, eu não pego. Por quê? Eu tenho que tratar esses dados, eu não posso simplesmente pegar esses dados, colocar no meu computador e deixar lá. Eu preciso tratar ele na hora de pegar, usar e desfazer. Eu tenho que ter todo um procedimento que a lei fala. Você não pode tratar o dado de qualquer jeito. Então, comece do princípio que você só pode usar, só pode pegar aquilo que você realmente vai usar, que é pertinente, porque se você não tem uma habilidade, uma familiaridade com os princípios da LGPD para tratar, então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ela está pegando muito mais forte em empresas maiores por enquanto, mas ela já tem sanções e penalidades. Sabe quando você entra no site e está lá escrito lá, você aceita os cookies? O teu site tem isso hoje? Isso faz parte da LGPD quando alguém vai entrar no seu site e vai lá rolar a barra lá para ver os serviços que você faz. Você precisa sim atualizar para isso. Por isso que vem aquela perguntinha dos cookies, porque o site coleta uma determinada fonte de dados da pessoa que está buscando. Então, é muito ampla essa parte da LGPD, mas se existe um conselho, que eu não sei se conselho dá, né? Eu acho que conselho cobra. Se existe uma consultoria, uma forma que eu posso dizer, se você tem dificuldade, você contrata um especialista para te orientar sobre isso, se você ainda é pequeno. Se você não pode, por favor, só use os dados necessários, não peça aquilo que você não sabe tratar, porque você tem que pegar o dado, você tem que usar o dado e você tem que descartar o dado de uma forma correta. Até o seu contador, ele também tem uma responsabilidade junto com você em pegar o dado lá do seu funcionário. Existe a posição dentro da Lei Geral de Proteção de Dados de cada um desses atores, de cada uma dessas pessoas que vai usar o dado. Então, a responsabilidade ela é maior do que a gente imagina. Aí eu precisava esticar muito isso aqui para a gente poder explicar mais sobre isso. Mas, de antemão, é isso. Ou contratem uma assessoria ou tomem cuidado, não peguem aquilo que vocês não vão usar, não perguntem o que não é pertinente. Só o necessário. Doutora, vamos ter que marcar uma segunda mesmo, viu? Porque tem de pergunta boa aqui, favoritada. O pessoal quer escrever aqui, ó. Muitas informações importantes, precisamos assistir novamente. Vamos ter que fazer um round 2 aí, porque tem muita pergunta e está sendo muito, muito legal, muito importante essa live para a galera. Legal. Bessinha, pode tirar o mundo para falar. Eu peguei aqui um pouquinho, eu estava aprendendo com o Marco. Doutor, agora com as redes sociais, todos nós instaladores, a gente faz a divulgação dos nossos trabalhos. Então, a gente fez aquela instalação bonita naquelas casas de alto padrão e a gente sabe que existem limitações e como que eu posso trabalhar de uma forma legal entre postar os meus serviços, colocar nas redes sociais sem ter problema com os meus clientes. E aí eu tenho essa dúvida, tenho essa questão, porque eu sou meio blogueirinho, eu gosto de tirar foto pra caramba. Bessa, hoje que eu acabei de falar agora há pouco, isso aqui ajuda, mas isso aqui também atrapalha. A gente tem que partir do princípio de quem é seu cliente. Se o seu cliente vai se incomodar se você fizer isso ou não. Se o seu cliente ela é um PJ, uma empresa que ela não abre mão, ela não quer que exponha os dados dela, porque ela tem lá um regulamento no contrato que ela falou que ela não quer que exponha a imagem de jeito nenhum. Aí você vai postar na rede social, você tem que avaliar o seu cliente, cada caso é um caso. Diferente de você estar lá fazendo um vácuo, por exemplo, nesse cliente, você está lá
postando como é que faz as Libra, sei lá, acho que tem um nome que vocês usam aí. Micro. Micro, isso. Isso aí é outra coisa. Você não está expondo o cliente, está expondo o seu trabalho. Você está tirando uma foto de você lá, fazendo uma lavagem, fazendo, sei lá, um procedimento lá de troca de óleo, enfim, sei lá, qualquer coisa que você estiver fazendo. É diferente. Agora, postar o serviço e ter algo que identifique o cliente. E esse PJ, essa empresa, ela tem todo um regramento com relação à exposição, à confidencialidade. Ela não expõe o direito de imagem dela em vão, você vai criar alguns problemas. Então, tudo depende de quem é o cliente. O que eu costumo dizer? Serviço, você pode tirar todas as fotos do antes e depois, para acervo interno seu. Como? Tratamento de dados. Esse dado não pode vazar. O funcionário que está lá dentro da empresa, o funcionário que está mexendo nesses dados, ele tem que ter lá um termo que ele está tendo cuidado com os dados, que os dados não vai vazar, ele tem que ter um termo bonitinho, que aqueles dados não podem ser colocados no grupo dos refrigeristas, mostrar à toa. Então, você pode fazer todo o seu acervo do antes e do depois. Ter um iPad para você fazer a reunião com o cliente, mostrar para ele, olha, esse meu trabalho é assim, 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 procure não mostrar, como eu disse, o nome do cliente, para ele identificar, mas expor na rede social, você precisa avaliar o que o seu cliente vai achar e o que está lá no seu contrato com o seu cliente dito. Não é sair só falando, olha, eu presto serviço para tal bandeira, para tal rede de loja. Não funciona assim, não. Você pode perder o cliente e ter um problema. Desculpa, Maresia, aqui, mas pode internar a Maresia. Desculpa pela tossida na nuca da galera aí. Só. E é muito pode importante. Aconteceu uns causos também na internet essas semanas. O pessoal estava brigando lá nos grupos, porque contratou um terceiro, aí o terceiro foi lá e postou como se fosse foto dele, com o serviço dele, mas era um serviço, por exemplo, o Bessa me contratou, o cliente é do Bessa. Eu fui lá e postei as fotos lá do cliente do Bessa. E aí o Bessa não gostou. Então também não tem problema, acho que é muito importante você combinar com o seu terceiro antes, ou com o seu funcionário antes, fala, cara, não posta. Prefiro que você não poste, manda aqui para mim. Inclusive, eu peço pro meu pessoal fazer vídeo, porque eu tô meio longe, sabe, assim, do Brasil, para poder filmar os serviços. Então, eu peço para meus meninos, e aí a gente posta junto. Eles postam, marcam o FR e vice-versa. Eu acho que nada que é combinado sai caro, né? Então, se você não quer que o seu terceiro, que o seu funcionário poste, já põe isso no contratinho, já avisa ele também, assim você já evita diversos problemas. Fora sempre. Ideal, Rodrigo, é o funcionário não postar. Por alguns motivos, até entre o empregador e o empregado. Isso é bem legal de não postar, de colocar lá a regrinha no regulamento interno. Aí, quando a gente trata de cliente, é o que você falou, pode ser uma tratativa interna e tá tudo bem. Perfeito. Mas isso é tão importante. A gente volta lá na integração, a gente volta lá nos regimentos internos. Eu tinha um cliente que eu prestei serviço uma vez, que era uma multinacional, que ela tinha todas essas restrições referente à divulgação de imagens, que a gente utilizava um aplicativo que registrava fotos, que era pelo celular, pelo smartphone, só que eu não podia fazer o registro, porque eu estava fazendo as limpezas dos ar-condicionados em sistemas críticos, então servidores que envolviam sistema de produção. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter um acompanhamento do segurança de trabalho, registrando as fotos com as câmeras, passava para o computador para ir para o sistema. Então, vocês vejam que nas multinacionais isso é levado muito a sério e você pode ou ser desligado, ou se você for terceiro, você comprometeu o contrato do cara que você está trabalhando para ele. Então, é muito importante a gente ter essa consciência aí. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou tão pequena, tão besteira. Tudo começa no pequeno. Vício, ele não começa com você tomando 10 latas de cerveja até que você se torne um alcoólatra ou qualquer outro vício, remédio, enfim, drogas. Você começa experimentando aos poucos. Então, se você começa aos poucos fazendo errado, nas minhas consultorias eu sempre falo isso, gente, santo de casa não faz milagre, lá no escritório tem um monte de coisa errada, tá? A gente não é perfeito, vamos lá, tá? E às vezes a gente fala assim, mas
quem trabalha com marido aí sabe, né, que não é fácil. Cadê as mulheres aqui no chat para me ajudar, por favor? Então, Helena, a Paola. Por favor, me ajudem, as meninas aí, porque assim, não é tudo lindo, maravilhoso, não. A gente não é perfeito, mas dentro de uma imperfeição você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu sou pequenininho, tô nem aí para esse negócio de tirar foto. Vou tirar foto. Cara... Doutora, a gente tem que marcar, na verdade, não o segundo round, é o terceiro aí pra gente falar como é trabalhar com o marido. Aí a gente vai trazer você de novo pra Angélica, trazer a Angélica. Eu queria agradecer aos meus 4 amigos do comentário da minha esposa, viu? Muito obrigado, eu amo você. Não sei quem foi. Aí eu não quero vir como advogada, não. Aí a gente já vem como esposa, aí a gente já desce o barraco, fica tudo boa, certo. Fernando. Tenho certeza que você faz tudo certinho e você é injustiçado, Fernando. Ai, o Bessa sabe. Eu tenho falou essa semana, Fernando. Não, a doutora Priscila é muito calma, muito tranquila. Ela conversa com a gente. Né, Bessa? É motivacional as mensagens dela no telefone é sempre motivacional. Sempre, equilibradíssimo. Bessa, fala uma levezinha então, como é que é? Fala como que é a levezinha então. Mais um morrendo de tosse. Jesus do céu, isso daí contagia. Então vamos para as perguntas aqui. Eu que tô ruim, os caras que estão morrendo. Não, eu vamos também tô ruim. Que a gente favoritou da galera. Seu Barrige Far. Boa noite, doutora Priscila. Obrigação de toda empresa, a minha MEI, registrar a sua patente. Tem uma empresa de São Paulo que me liga toda semana. No caso, acho que é golpe. Queria entender. Vamos lá. Calma, vou explicar isso aí. Existem as empresas que realmente estão dando golpe, tá? Com esse negócio de marca e patente. Cuidado, gente. Porque eu acho que eu não falei aqui. Especialidade empresarial e criminal. Quem entrar no meu Instagram vai ver um monte de coisa lá falando de crime. Pessoal, eu não sou a favor ao crime. Eu simplesmente faço meu trabalho técnico simples e objetivo. Defender direitos. Não quero saber, não entro na parte se ele está certo ou se ele está errado. Eu não sou Deus, não sou juiz. Faço atividade de meio. Mas vamos lá. Golpe, hoje em dia, é para todo quanto é lado que vocês não têm noção. É o Barrige, né, que perguntou. Barrige, tem que tomar cuidado, que realmente tem empresas que estão dando golpe com a marca de patente, porém, existem empresas, sim, que fazem o registro da marca e da patente, que só fazem isso, que ligam 368 vezes por dia, de uma forma impositiva, dizendo que se você não fizer, você vai perder a sua marca, você vai perder o nome da sua empresa. Mentira, tá? Vamos lá. Agora vamos discernir o que é isso. Patente é diferente de marca, tá? Gente, vamos lá. Patente protege uma invenção, tá? Marca protege um logotipo, protege a empresa, o registro de uma imagem. São coisas totalmente diferentes. Essas empresas, normalmente, elas usam dizer que são marcas e patentes, mas, na realidade, elas fazem o registro da marca, cobram para fazer o registro da marca. Doutora, você já teve algum caso disso? Sim, tem um cliente do ramo do ar, que não veio ao caso falar, que ele teve um problema seríssimo com a empresa, que enrolou, ele pagou e não registrou nada, e ela não era golpe. É porque ela não sabia fazer. Então, o melhor caminho de fazer o registro de marca, você contratar um advogado. Precisa do advogado? Não. Se você souber fazer, faça. Se você não sabe fazer, porque é um procedimento chato, não contrate essas empresas. Elas trabalham por demanda. Elas pegam 1000 pessoas e não conseguem fazer 10. Você vai na justiça, você vai acionar ela, fechou, você não vai receber nada, você vai ter perdido 2, 3 mil reais. O advogado vai te cobrar o mesmo valor, ele vai estar no mesmo lugar, ele é capacitado para fazer registro de marca. Então, não confunda. Marca é uma coisa, patente é outra, e marca é importante registrar. Não é obrigatório, mas é importante, porque, de repente, um dia lá você torna uma surpresa que alguém usou o seu nome da sua empresa lá, que você achava bonitinho, o logotipo, e você recebe uma notificação que você não pode usar mais. Gente, registre sua marca. Já que o Bessa está falando mudo, então eu vou falar por cima dele mesmo, porque ninguém está ouvindo ele, então eu vou falar aqui. Registre a marca. Minha mãe, com 26 anos de empresa, teria que ter mudado o nome, porque eu pegou um advogado picareta para defender a causa dela também. O nome dela, a empresa era muito mais antiga, mas ela entrou com a patente um ano depois, com a marca, registro de marca, um ano depois. Casos passados. A gente tem o registro de marca,
Você pode entrar no site do INPE e fazer o processo, mas é chato. O processo é chato. É documento para cá, é documento para lá, é guia que tem que recolher, tal. Nós usamos, eu peguei até aqui a DNA Brasil. Vou fazer o jabá dos caras assim, porque eles trabalham muito bem. É quem fez o registro da marca Fala Refrigerista, né? Porque aqui tá achando que é o quê? Que coisa séria, gente. Eu ia falar então, isso pra você, Rodrigo. Na DNA Brasil, lá da Danila, Nelsinho, o pessoal, equipe fantástica, atendimento sensacional, e eles fizeram, a gente confia totalmente, eles são uma empresa grande, que trabalha com muitas marcas, e nomes, né, marcas de artistas também, os nomes de artistas, né, e muitas outras coisas. Então, cara, pega uma empresa séria, a gente sabe que a DNA Brasil, fez o nosso processo de registro da marca Fala Refrigerista, é uma empresa muito séria. Então, Barrigi, nem sempre é golpe. Tem muito golpe, sim. Cuidado. Você não é obrigado a registrar a marca da sua empresa. Mas se alguém registrar antes que você não vai poder mais usar. Então, procura, sim, uma empresa séria ou entre lá no site do INPE e faça a sua marca. Gente, vale a pena. O ideal é que realmente seja uma indicação, igual você deu aí. Não, aqui, ó, a gente que tem um trabalho também, viu? Porque, nossa, é difícil. A gente que tem um trabalho nas redes sociais, que fica muito mais exposto, os nomes das empresas ficam muito mais expostos. Na tela aqui, quem que já viu uns 2 ou 3 nomes de caboclo usando o nome da sua empresa? Michaelzinho, ninguém usou Arcontec, não, Michael? Já? E Split Peça, Rogério? Já? Já? O nome lá no Nordeste, lá. O cara não colocou meu logo, colocou tudo, colocou fachada. Assim. Olha, tem cara que copia tudo. Aí, copiou tudo. O nosso advogado, todo ano sim, ano não, já manda uma extrajudicial para alguma FR que surge aí. Mas, direto, cara. Agora no Instagram fica mais fácil deixar os caras. Está acontecendo também muito golpe. O pessoal se passando pela turma do Google, dizendo que vai fazer algumas coisas para vocês, e aí eles te mandam um contrato falando que não vai ter custo nenhum, lá nas letras miúdas, está dizendo que você tem que pagar um valor absurdo. Aí não paga, e aí fala que vão acionar você judicialmente. Eu tive um problema aqui com a secretária que eu tinha, que o cara falou que era do Google, a gente estava renovando, porque a gente tinha saído de um espaço e vindo para onde a gente está hoje. Galera, se eu tossir aí, desculpa, viu, que a situação está meio complicada. E aí, nessa brincadeira toda, passaram-se alguns meses e mandaram uma cartinha extrajudicial dizendo que ia processar a gente. Mas quem tinha assinado... Aí a pergunta para você, doutora. Quem assinou isso daí foi minha secretária. Eu sei que ela não tem legalidade dentro da empresa. Ela não tem nem procuração para assinar. E eles queriam acionar a gente judicialmente para receber. Como que a gente tem essa postura hoje? Como se comportar numa situação dessa? Repete para mim a pergunta. Desculpa, eu não consegui compreender. É assim, hoje tem uma galera passando pelo pessoal do Google, manda para você, que é para fazer um anúncio, para você ficar lá na página do Google, só que não é do Google, é uma empresa lazarenta aí. E aí, lá no rodapé, eles falam que você tem que pagar uma mensalidade para eles, em 12 parcelas, ou à vista de um X. E assim, quem assinou isso daí foi a minha secretária, só que não falaram para ela que tinha as mensalidades. E ela acabou assinando. E aí eles tentaram vir para cima da gente, e eu falei, mas ela não tem legalidade. Ela não assina pela empresa. Então, no meu ponto de vista, ela não tem legalidade nenhuma. Tá certo, tá errado. Eles te cobraram isso ou não? Tentaram cobrar, mas aí eu acho que viu que a gente entende um pouquinho também, consegue conversar, eles acabaram não falando mais nada. Não, ela não tem legalidade. Ela não pode assinar. A não ser que você passe uma procuração para ela assinar. Caso contrário, ela não pode fazer compra, ela não pode fazer nada. Ou você dê para ela um cargo de confiança, que aí ela tem poder de decisão. Se ela tiver cargo de confiança, ela pode assinar. Se ela tiver procuração, ela pode assinar. Caso contrário, não pode assinar. E essas letras miudinhas lá embaixo são todas questionáveis judicialmente. Não precisa nem judicializar. No próprio PROCON, tá? Porque não pode. Muito bom. Boa. Vamos lá. Tem mais uma série de perguntas aqui. Vamos. Prático. Estou para fazer um contrato em uma prefeitura, são 150 aparelhos, e não tenho conhecimento de como fazer esse contrato. Rapaz, você vai ter que contratar um advogado, hein? 150 contrato já dá para pagar, hein? Não é não? Não tem jeito.
Tem alguma outra indicação, doutora, que não seja isso daí? Não tem, até porque eu não tô vendo, né? Aí já entra aqui, eu tenho que consultar, entender e aí elaborar o contrato, porque não tem, né? Não tem jeito, tem que entender, cada caso é um caso, né? E muito cuidado com questão de contrato de prefeitura. Muito cuidado, porque tem muita pegadinha, muita situação, coisa que eles falam que depois que assumiu o contrato, a responsabilidade é sua. Então tem que ter um advogado para ler o edital. Órgão público é complicado, tem que prestar atenção. Estou trabalhando informal, pois meu MEI está atrasado. A empresa que trabalho hoje quer me contratar como MEI. Qual a melhor forma para prestar esse serviço e que fique bom para ambos? Vamos lá. A gente está fazendo. A gente tem, na verdade, duas respostas, duas perguntas e duas respostas. Primeira coisa, estou também informal. Meu MEI está atrasado. Você pode tentar regularizar o seu MEI. Se você quer continuar trabalhando com o MEI, você tem a possibilidade de tentar fazer um parcelamento do que está atrasado e regularizar. Porque depois de um determinado tempo que está atrasado, se você não regulariza, você é excluído do MEI. Começamos por aí. Essa é a sua ideia? Continuar trabalhando com o MEI? A empresa quer... Desculpa, gente, a pergunta sumiu e eu não lembro a outra parte. Peraí. A empresa quer contratar ele e ele gostaria de... Pior que eu desfavoritei aqui. Desculpe. Não, tudo bem. Eu acho que a empresa quer usar ele como MEI, quer saber qual que é a melhor forma deles resolverem esse impasse da contratação. Que ele está informal, então, a empresa quer contratar. Ou ele senta e avalia se é interessante para ele continuar como MEI, ou ele fala para ela que usar ele como MEI como uma forma de fugir do registro do vínculo empregatício é prejudicial para ele. É aquilo que a gente falou no começo. Seria para o CLT. Era partir para o CLT. Ou ele continua fazendo o papel de MEI e não tem a responsabilidade que um seletista vai ter, ou ele chega na empresa e fala, olha, se você está fazendo isso para fugir da responsabilidade, para mim não é interessante. Eu vou puxar mais algumas aqui que estavam de MEI, tá? Para a gente matar esse assunto MEI. A senhora falou que a MEI tem proteção previdenciária. E as demais também tem? Tem, todas têm, né? A gente, os sócios, eles contribuem com a previdência, né? Tanto dos funcionários como dele próprio, através do Colabore. Tá, vamos lá. Eu tenho uma empreiteira de prestação de serviço MEI, no estado de São Paulo, e agora moro em Fazenda Rio Grande, Paraná. Tem como transformar em outra empresa de refrigeração? Ele quer transformar uma empreiteira de prestação de serviço numa empresa de refrigeração? Ele está em São Paulo, ele estava em São Paulo, a empresa dele é registrada em São Paulo, e agora ele está no Paraná. Acho que ela, de repente, ele consegue transferir, ou ele tem que encerrar uma e abrir uma outra, ou transformar? Não sei responder isso, de verdade. Eu posso pesquisar e ele me chama no direct lá no meu Instagram e eu respondo para ele. Por qual motivo? Isso é mais técnico, é mais contábil. Precisa ver KENAI, que é aquele númerozinho lá, qual foi o número que ele foi registrado, avaliar como que ele quer se registrar agora, como que está essa troca de estado. Eu não sei nessa legislação tributária, não sei responder. Mas ele pode me chamar lá e me cobrar que eu vou atrás da resposta. Show, obrigado, doutora. Consulta detalhada do KENAI versus regime de tributação é de suma importância, pois nem todos os serviços podem ser MEI ou Simples Nacional. É verdade, não é toda empresa que se enquadra no MEI. Até falando no MEI, o que eu também posso contribuir é o seguinte: o MEI, em muitos casos, principalmente multinacionais, eles não trabalham com MEI, por conciliações tributárias. Então, se você presta serviço para uma grande multinacional, cara, como MEI, você pode ver que eles bloqueiam o cadastro ou a prestação de serviço. E isso, cara, serve até... Hoje mudou bastante coisa, mas antigamente até para credenciamento, para fabricante de ar-condicionado, para ser ou credenciado ou até serviço autorizado, o MEI, eles tinham esse mesmo problema. Era questão de conciliações tributárias, porque muitas vezes o fabricante manda a peça para a empresa, então tem questões tributárias que o MEI ele não tinha uma conciliação, então os caras, para evitar problema, eles não aceitavam. Eu não sei como é que está hoje, mas se você tem esse pensamento em ter uma assistência técnica, ser um credenciado de fabricante, aí você já tem que pensar em sair do MEI, ser um ME ou um limitada, porque aí já é um outro patamar, você tem uma outra estrutura. Eu acho que é um crescimento natural de todo mundo.
Eu acho que pode E muitas empresas multinacionais também não pegam dessa, pela estrutura, e vai muito pelo capital social que você tem. Exatamente. A gente estamos aqui, daqui a pouco a gente passa a hashtag para vocês, mas vamos desenvolver as perguntas aqui. Quem é MEI pode fazer empréstimo? Pode. Exatamente, bom você ter isso regularizado. Por qual motivo? Você consegue linha de crédito quando você faz o MEI, né? O banco não vai, talvez, disponibilizar o que disponibilizaria para uma limitada, né? Mas, sim, pode fazer linha de crédito. Você pode abrir a conta PJ, você tem um CNPJ, né? As linhas de crédito são menores, né? Não vai achando que você vai lá estourar lá. O pai Lula não te libera muito, não. Doutora, e as Eireles? Eu acho que estão perguntando, né, os tipos aí. As Eireles, eles querem saber o quê? Se tem linha de crédito ou como que ela tá, hein? Não, como funcionar assim, é MEI, depois Eireli, eu acho que é só um resumo do que já foi falado. Daquela parte que eu já expliquei, é MEI, gente, só um minutinho que eu saí aqui, peraí. Você tem o MEI, você pode ser um microempreendedor individual, depois você pode ser o sócio único, que é a tal da SLU, que é a antiga Eireli, e quem já tem Eireli, continua Eireli. Quem vai abrir agora tem a SLU, que não necessita de 100 salários mínimos, igual a Eireli necessitava, para integrar o capital social. Aí tem a limitada, e tem várias outras, sociedade individual, sociedade anônima, que não acho que é o caso aqui da pergunta. Agora começa as perguntas hora da treta, né? Aqui o pessoal já quer, mas que é uma realidade, né? Para começarmos, qual a responsabilidade de um técnico que instala um equipamento fora do padrão do fabricante? Exemplo, a tubulação era para ser de 1 quarto e meia e ele instalou com 1 quarto e 3/8. A pergunta é, por qual motivo ele fez isso? Intencional? Gambiarreiro, o Brian, gambiarreiro, certeza. Existe uma fé, existe uma intenção de fazer isso para economizar, por maldade, sei lá por quê? Aqui no caso é o contrário, porque ele está gastando mais, no exemplo que ele perguntou. Deixa eu ver. Ah, não, ele está gastando menos. Ele chegou lá, tem uma infraestrutura existente na casa do cliente. Já tem uma estrutura existente na casa do cliente. E aí os aparelhos que o cliente precisa não é compatível. Alguém foi lá e instalou aquela infraestrutura, mas não é compatível com os aparelhos que o cliente precisa. E mesmo assim, ele sabendo que está errado, ele foi lá e instalou. Qual a responsabilidade dele de saber que está errado? Responsabilidade dele que se ele for acionado judicialmente, responsabilidade civil está errado, tem intenção, ele sabe que está errado. Aquilo vai dar problema? Se não der problema, beleza, vamos ficar quieto, o cliente não entende mesmo, ele é hipossuficiente, show de bola. Mas a pergunta é, se for outra empresa lá, fazer um laudo, detectar que ele fez errado por qual motivo? Essa é a pergunta. Se judicializar, a primeira pergunta que se faz é, qual motivo você fez isso? Eu fiz isso porque eu quis economizar. Não vai falar isso, né? Não, eu fiz isso porque é mais fácil para lá, o cliente não quer, até ter uma continuação. O cliente não quis, o cliente que pediu tal. Ele é obrigado depois a pagar todo o prejuízo do cliente, de trocar a infraestrutura, de reformar a casa. Que o cliente não quis, Rodrigo? Estava escrito que o cliente não quis? O cliente falou escrito? Estava lá no contrato? Vamos lá. Aí depois, nesse cenário, se a gente passar para o cliente um termo de responsabilidade sobre isso, podemos nos isentar de uma futura ação? Talvez. Talvez. Depende, cada caso é um caso. Veja só, se o juiz entender que existiu intenção, que você sabia, qual era o prejuízo que aquilo poderia dar fazendo errado? O termo pode perder a validade. Ou não, talvez sim. Por qual motivo? Porque o cliente não quis que eu quebrasse a parede. Tá bom, então vamos redigir um termo que o cliente não quis que você quebrasse a parede, você vai lá e vai colocar esse termo aqui, quando ele for lá e falar que tá errado. Aí vamos ver o que vai dar lá na lide, na briga. E ainda vai depender do juiz. Do que o juiz vai pensar. Que eu não posso falar a tese que eu falo aqui, depois eu falo nos bastidores para vocês. Que juiz e nenê tem uma analogia. Só por Deus. Ô, gente, e assim, o juiz ele pode falar, já me contaram os casos, o técnico era você, meu amigo. O técnico não era o cliente. Você sabia o que você estava fazendo. Então o responsável é você. Nossa. Por isso que a pergunta que eu faço, Rodrigo, por que ele quer fazer assim? Porque ele quer economizar? É sempre a minha pergunta. Por qual motivo você quer ter essa atitude? Me dá uma intenção. E essa minha pergunta, ela é
me acompanha a vida toda. Por qual motivo você quer fazer desse jeito? Põe no lápis se vale a pena. Se valer... É um risco muito grande, é uma loteria, né? É um cassino. Você ganhou ali, mas você pode... É uma aposta que você está fazendo. Você vai sair com algum na mão, mas o quanto que isso vai te custar depois, o quanto pode te custar depois, porque infelizmente tem muita gente que faz errado e vai levando e acabou e dá certo pro cara, né? Mas... E você vai perder o cliente uma hora, né? Porque uma hora ele descobre. Ou ele, ou um outro, né? Eu vou falar até a gente. Muitas vezes eu colocava... a gente não gostava, não instalava infraestrutura diferente. Por exemplo, era meia, estava 5/8, a gente não instalava. Chegou uma época que tinha muito. A gente começou, o cliente está ciente que a infraestrutura está errada, que ele está abrindo mão da garantia, tal. Até que nosso advogado um dia pegou e rasgou e mostrou vários exemplos, vários processos perdidos dessa maneira, não da gente. Ele falou, sabe uma coisa que chama jurisprudência, Rodrigo? O cara vai pegar essa decisão desse juiz, vai colar aqui que um juiz já decidiu pelo cliente, não pela empresa, e você vai rodar. Obrigado, nunca mais. E faz anos que a gente não faz isso. O cliente não quer fazer o certo, vai fazer com outro. Gente, sai mais barato. Tenham certeza que sai mais barato perder o serviço. Porque o cliente ele tem memória curta, né, Rodrigo? O cliente ele tem uma memória tão curta, né? E aí, assim, depois ele não vai lembrar que ele falou isso. Que coisa, não? Pois é. Nem falou, e mesmo escrito, gente, não tem lá grande coisa. Não é nem memória curta, é memória instantânea. Ele só lembra do momento. Memória seletiva. Lembra do que é. Lembra o que é interessante. Se você é assim, você quer me subordinar, me subornar e eu vou aceitar? Se eu aceitar, eu tô correndo risco. Tá errado, você sabe que tá errado. Você aceitou por quê? Pois é isso mesmo. Um técnico de refrigeração tem direito a receber periculosidade? Gente, esse mérito eu não entro. Vou entrar na questão por quê. Já aconteceu a situação de eu pegar a ação trabalhista do técnico ter a exposição lá com a quantidade lá da voltagem lá que dá direito à periculosidade e a juíza não reconhecer. E aí? Ela olha para minha cara e fala, doutora, por favor, né? Eu já instalei split na minha casa. Não tem essa necessidade de periculosidade, esse pedido não. Eu não sei responder essa pergunta. Eu tenho que analisar o caso concreto para eu dar essa resposta. Como que é a sua situação? Qual que é a sua habitualidade para eu te responder se você tem direito ou não a receber periculosidade? Tem gente que tem mania de falar que vai pagar não sei quanto % a mais, para já se precaver. Cada um faz o que quer, mas não está certo. Então, eu preciso entender o caso concreto, como que você trabalha, que tipo de máquina você trabalha, qual é a sua exposição. Aí eu posso te responder. Beleza. Eu sou obrigado a tirar apenas 20 dias de férias imposto pela empresa? Não. Você pode estar fazendo a venda dos 10 dias. Se você quiser. Se você não quiser, você tem que tirar os 30 dias. A opção é sua, não da empresa. Tá, mas assim, ele pode não vender também. Ele pode tirar 20 e depois 10. Pode. Agora, na verdade, ele pode tirar até em 3 períodos, tá? Depois de 2017 para cá, pode tirar até em 3 períodos. Não mínimo, não menos que 5 dias. Ele pode fazer. Mas assim, a empresa fala, poxa, tá difícil, você fica 30 dias fora, por favor, me vende 10. Não quero. Posso não tirar agora, mas não quero vender, quero ficar 30 dias. Ele pode não querer separar também, dividir. Ele pode querer tirar os 30 dias e acabou. O não dividir ainda dá uma briga, porque assim, a empresa pode te punir por isso. Não sei se vale a pena essa briga. É briga de galo grande. Então, acho que fazer uma negociação é bastante interessante. O que você não é obrigado é a vender os 10 dias. Que eu entendi que é isso que ele perguntou, né? Ou tirar ou vender, exatamente. Processo e procedimentos. Mas é muito difícil. Eu ainda não consegui. Antônio, ninguém falou que é fácil. É complicado, é muito difícil. Vou te falar que tanto nas pequenas empresas, com 1 ou 2 pessoas, como nas grandes, com milhares de pessoas, processos e procedimentos sempre são bem difíceis, mas são importantes. Vamos lá. Eu vi que tirou...
Derrubaram aqui. Doutora Priscila, o contrato de prestação de serviço MEI com pessoa particular ou com empresa é sempre válido? Teria que registrar em cartório? Eu acho que a pergunta é mais válida assim. O contrato de prestação de serviço MEI tem que registrar em cartório? Não. O contrato de prestação de serviço, quando tem o MEI, a parte do contrato é o MEI, é isso? Você precisa registrar no cartório? Isso. Eu vou lá e contrato um funcionário em regime de MEI. Né? Faço um contrato funcionário em regime de MEI, não. Porque eu contrato funcionário, eu contrato uma empresa MEI para prestar o serviço. Né? É obrigado a registrar esse contrato em cartório? Não. Se o contrato é o que eu falei, teve 2 testemunhas, ele virou título executivo, não precisa. Se você quiser reconhecer a assinatura, ok, mas não é necessário para a gente reconhecer como um título executivo ou para ter validade na esfera de responsabilidade civil, não necessariamente precisa reconhecer a assinatura. Uhum. Gente, sempre estão mudando, como a gente já falou aqui, as leis, elas mudam constantemente, são atualizadas. Por exemplo, hoje a MEI é até R$81 mil, 6.750 por mês. Porém, tem um projeto de lei que pede, se eu não me engano, está pedindo para aumentar para 130 mil anuais esse limite, tá? Quase 11 mil por mês aí, mas ainda é projeto. Esse do Castor que eu nunca ouvi falar. Já está valendo? Não pode dispensar funcionários sem justa causa. Não estou sabendo, desculpa. Se está valendo, eu estou desatualizada, gente. Não sei disso. Posso me informar. Explique, por favor, 3 formas de desligamento do colaborador. 1, pedido de demissão pelo colaborador. 2, acordo entre as partes, do 80% a 20%. E 3, demissão pelo contratante. Tá, ele quer que eu explique o quê? Porque ele mesmo já falou tudo, na verdade, né? Bom, eu posso pedir demissão, eu entendi que eu posso pedir demissão. Esse acordo, é importante dizer que tem que estar ambos de ok para os dois, e perde alguns direitos, tomar cuidado com esse acordo que perde alguns direitos, não lembro todos agora, mas perde alguns direitos, tem que ficar bem atento, porque esse acordo eu acho que ele não é muito interessante pro funcionário, tá? Esse acordo da nova legislação. E a demissão pelo contratante, sim. Doutora, deixa eu só complementar uma situaçãozinha, que eu já vi, uma secretária que eu tinha veio com essa questão, deu um acordo de eu mandá-la embora e ela querer devolver os 40%. Como que rege essa situação? Para acabar com isso que existiu agora o acordo, que é esse que ele mencionou. Já para acabar com isso. Não existe isso de... É que eu não vou pegar aqui agora, mas eu não lembro quais são as regras desse acordo, mas essa história de vou devolver a multa, gente, esquece. Para isso que já criou um novo acordo para homologar bonitinho, tudo certinho. Não tem essa. Quer fazer? Show, pode fazer. Mas você corre isso. Então, o ideal é que se informe desse tipo de acordo que não é tão vantajoso para o funcionário, mas faça-o, se ele quiser mesmo ser mandado embora, que seja por esse acordo. Perfeito. Meninos, eu tô vendo aqui as perguntas só e vi agora que tem vários comentários bacanas. Se vocês quiserem subir algum, atravessar a sequência aí, não tem problema não, tá? Tem mais 5 perguntas aqui só. Tá tranquilo. Na verdade, 2 são comentários. Aqui, ó, ISP. Doutora, a loja pode fazer uma venda do produto tipo venda casada, falando para cliente que se não instalar com eles, ele perde a garantia do produto, mesmo que outra pessoa instale com o padrão do fabricante. Isso aqui é complicado, hein? Não, venda casada é proibido. Não tem essa. Pode querer instalar com quem quiser, não pode obrigar essa venda. Essa venda é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. As pessoas fazem isso com a intenção de prestar um outro serviço para a pessoa, para o cliente, sabendo que não pode. Vai perder a garantia. Talvez perca a garantia se você escolher uma pessoa que não é habilitada tecnicamente e aí fizer o procedimento errado ou até não ter o credenciamento. Pode ser que sim, porque quando a pessoa tem o credenciamento, ela tem toda uma habilidade, ela tem toda uma instrução de como faz com a marca. Mas venda casada é proibido. Quem faz pode correr atrás do PROCON que está errado. Tá? O que eu mas não a gente pode orientar, por exemplo, que você está vendendo a máquina,
mas que ele tem que instalar com um agente credenciado, porque determinadas marcas pedem isso, né? Isso, foi o que eu falei, Rodrigo. Ele pode exigir que a pessoa tenha capacidade técnica. E aí, beleza, olha, você tem que... Essa lista aqui, ó, de instalador. Escolhe quem você quer. Aqui são os credenciados da marca. Eles têm capacidade técnica. Se você pegar o senhor lá que tem o carro, que nunca fez um curso, que acabou de fazer um curso de principal de ar-condicionado, que eu não sei qual que é, mas ele não está habilitado a nenhuma marca, e você fizer com ele não vai usar, sei lá, os parâmetros que a marca diz. E aí você vai perder a garantia. Isso aí pode até haver. Mas falar, olha, você tem que instalar comigo? Não. Perfeito. Pegar aquele senhor que tem uma Fiorino vermelha, toma cuidado. Eu ia falar outro carro que o Fernando fala que eu nem conheço, que é Belina, eu acho que ele fala. Porque não é igual o Zé da Melina. O que é Belina, gente? Não é da minha época esse negócio aí. É que ele tá falando da Explosão do Amor, que é o carro do Bessa. Eu não falei que era do Bessa. Eu não falei que era do Bessa. Uma Fiorino vermelha, como a do Bessa. Não falei como a do Bessa. Como a do não Bessa. Falei como a do Bessa. Eu falei uma Fiorino vermelha. Tá bom. Que legal, Fiorino vermelho. Achei legal. Dá pra fazer aquelas loucuras de amor, né, gente? Usar esse carro é legal. Com certeza. Bessa, olha que Bessa, dá legal. pra ganhar de outra forma. Por balão, bexiga. Então, né? Pode combinar com o Fernando no meu aniversário e você já faz o test drive. Tá bom? Já tem até florzinha no volante, dirigindo. Doutora, se por acaso ocorre um acidente com o colaborador na casa do cliente, o que ocorre com a contratante? Se tiver no contrato especificado tudo bonitinho, que a responsabilidade da pessoa que está fazendo a instalação, pode, em algum momento, dependendo da situação, ela entrar com uma responsabilidade solidária, mas possivelmente ela vai entrar com um corpo jurídico dizendo que existia esse contrato e que ela não é responsável. Depende de como aconteceu esse acidente, de como que foi feito o contrato, de que forma, se também não existiu negligência da parte de quem estava efetuando o serviço que subiu sem cinto, né? Então, tudo isso tem que avaliar no todo. Eu vou subir numa altura, eu sei que eu não posso subir sem cinto, eu estou lá subindo sem cinto. E aí a pessoa cai. Como que foi esse acidente? Foi fatalidade? Não. Foi negligência, imprudência e imperícia, que nem a gente sempre fala. Se existiu isso, tem que avaliar o caso concreto. Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. O ideal é que se você tiver um contrato, a cliente se resguarda, né? E você, normalmente, quando faz com esse tipo de contrato, eles deixam bem claros assim, né, Rodrigo? Até que você me comentou. O risco da trabalhista, o risco previdenciário, é tudo por conta de quem está fazendo o serviço. Exatamente. Então, faça um seguro para os seus... É que quando é MEI é complicado, mas faça seguro para os seus funcionários, dê um convênio médico para os seus funcionários, tá? Sempre vale a pena, tenha certeza. Por todos os motivos do mundo, vale a pena. Desde o lado jurídico, o lado de segurança e o lado humano. O Júnior aqui, alguém favoritou? Esposa do Júnior aqui. Tomei o celular dele para assistir a live. Maravilha. Estou esperando pela live das esposas. Ó, o Dia dos Namorados está chegando, hein? Vamos fazer alguma. Concordo. Trazer os casais. Vai ser a live da treta, pelo jeito Ó, aqui. Nessa aí eu tô fora, tá? Eu não vou participar. Não, você pode participar com Bessa, Marizinha, não tem problema. Parceiro, amigos, assim. Né? Turma, Rogério, Rodrigo, só para finalizar essa questão do seguro ali, do treinamento, na empresa do meu sogro, faleceu um funcionário dentro da empresa. E ele acabou morrendo com 500 mil reais, tá? Ele perdeu 500 mil reais numa ação. Ele tinha o treinamento, só que não estava no papel o treinamento, que ele fez esse treinamento. Então, por isso que é bom estar tudo registrado, tudo certinho. A família entrou com uma ação e ele acabou perdendo. Então, isso é muito importante, tá? E os treinamentos, fora as outras coisas que é necessário também para uma empresa, né? Então, isso é muito importante, tá? E mesmo a empresa estando certo, fazendo treinamentos, mas se não tiver tudo registrado, acaba perdendo e vai quebrar as pernas. Gente, é assim, quando eu sou da seguinte tese, tá? Eu vou tentar fazer o meu melhor no administrativo, no extrajudicial, para que eu não precise recorrer ao judicial. Aí você vai falar, como assim uma advogada está falando isso? Sim,
Eu sou uma advogada que no aspecto empresarial eu prefiro não recorrer ao judicial. Eu não estou falando das outras áreas, não estou falando do criminal, não estou falando das outras áreas, mas no empresarial, o ideal é que você procure consertar a lide antes de chegar no judicial, porque ali tem muita vertente. Hoje a lei fala uma coisa e, como o Rodrigo mencionou, a jurisprudência fala outra, a cabeça do juiz, o entendimento dele fala outro, aí eu recorro para o tribunal, o desembargador fala outra coisa, aí você vai para... assim vai. Então, assim, é muito complicado. Então, se você já demonstra em qualquer tipo de cenário de briga judicial, que você tem um contrato, que você tem lá um regulamento, poxa, você já está mostrando que você está com uma boa intenção. Já começa a diminuir aquela visão jurídica, aquela visão punitivista do juiz. Entende? Eu falo porque eu vivo isso. Então, tentem fazer a parte administrativa. Não consegue fazer? Contrate alguém. Ah, eu não posso pagar a CLT. Tá bom, pague pelo serviço para a pessoa fazer. Entendeu? Tem gente que faz. Se informe como faz. Às vezes, quarta-feira, como diz o Bial, vira dia, a madrugada vira dia. Se esforce um pouco mais para poder ter as coisas regulamentadas, para poder ter as coisas no minimamente certas para mostrar a sua intenção, que você teve uma intenção positiva. Isso aí. Perfeito. Gente, ó, estamos deixando aqui o contato da doutora, o Instagram da doutora, Instagram @prisciladepaula.adv. Tem algum outro contato, doutora, ou esse já é um bom caminho? Pelo Instagram, já consegue me mandar direct, a gente consegue falar, eu passo telefone, tudo certinho, a gente passa o WhatsApp do escritório, minha assistente responde, marca comigo, se precisar a gente fala, não tem problema. É assim, não é tudo dinheiro, gente, não é tudo dinheiro. Existem coisas que eu vou responder que não necessariamente eu vou cobrar uma consulta. Doutora, sempre a gente pede alguma coisinha para quem vem participar aqui conosco, né? Eu não sei o que a gente pode pedir. Uma consultoria, eu acho que não dá certo. O que a senhora pode entregar para a gente? Se ela tem algum material para que a gente possa compartilhar dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, que são as pessoas que estão aqui nos assistindo, eles estão lá dentro do nosso grupo. Tem algum material que a senhora pode compartilhar com eles? Eu tenho sim. Eu tenho um e-book já de faz um tempinho que eu não consegui colocar ele para rodar por falta de tempo, devido às várias atividades, mas eu vou ajustar ele, prometo para vocês, que eu vou enviar para vocês vão mandar para o grupo lá, com as principais coisas que vocês precisam ter no dia a dia ali, fazer. Não vai ser muito extenso, mas eu consigo. E também, assim, eu não posso, como advogada, dar consultoria de graça, não posso como advogada, porque tem um código de ética que me veta. Mas, se vocês quiserem fazer um sorteio de uma pessoa para fazer uma mentoria de 3 encontros comigo, na parte administrativa, financeira, vocês podem fazer e vocês me comuniquem e eu agendo com essa pessoa e ela vai focar num problema que ela tem e a gente vai resolver. Gente, isso não estava combinado, não estava mesmo, viu? Não tava... Então vamos sortear hoje já aqui, doutora. A gente vai fazer o sorteio da mala do Maresia e aí o segundo sorteio a gente já usa a mesma hashtag, gente, para não ter que ficar colocando várias. Então vai ser, o que vai ser, doutora? Uma mentoria, uma consultoria comigo na parte, como eu disse para vocês, sou formada em administração de empresas, então a gente vai unir todas as dúvidas que a pessoa tem a respeito de um aspecto dentro da empresa, de uma dificuldade, de uma dor, ela vai me trazer essa dor e a gente vai resolver em 3 encontros. Cada encontro, 1h30, via Zoom, ou aquele que ganhar, que também não tem essa dor, que fala, eu quero começar, doutora, por onde eu começo? Vamos fazer, vamos tentar, vamos colocar em prática, vamos desmiuçar isso aí. Então, não é na parte jurídica, tá? Eu vou colocar minha hashtag também. E a gente não pode participar do sorteio. Eu não participo. É muita sacanagem. Tem que mudar esse regulamento interno, viu? Gente, que bacana, que bacana. Bora lá, Rogério. Vamos lá, turma. Então, a nossa enquete que vocês viram desde o começo da live, né? Ó, a nossa enquete hoje foi o seguinte: você faz contrato para prestação dos seus serviços? Então, teve 228 votos, tá? E 39% falou que não. Falou que sim, que faz contrato. E não deu 61%. Quase o dobro aí de porcentagem que não faz contratos. Então, a gente tem que... Após essa live, eu sei que muitos vão procurar, tá
procurando um profissional para estar fazendo esses contratos aí para se livrar de alguma incomodação que pode vir, né? Prevenindo sua empresa. Aí. Se a doutora quiser fazer algum comentário. Né? Por isso que o refrigerista está quebrado, gente. É por isso. Gente, tem economia que ela é economia porca. Desculpa a palavra, eu falo português, claro. Tem economia que ela é porca. É assim, eu aprendi essa frase até com o Fernando, tá? O Fernando foi um dos meus melhores professores em algumas frases e lógicas que ele usa, porque ele quer o melhor material, ele quer o melhor ferramental, a gente quebra o pau por causa do dinheiro, mas ele fala, se eu não tenho o ferramental correto, eu não consigo atender o cliente de nível A. E ele tem uma certa razão. Porque o que acontece? Às vezes você quer economizar minha consultoria, que sei lá, eu vou falar de modo geral, de um advogado aí de R$400, uma hora e meia de consultoria para você saber como é que você faz, ou sei lá, R$2.000 para fazer um contrato. Gente, estou falando um preço assim, tá? Eu estou falando no geral. E aí você fala o quê? Você perde 20. Você deixa de receber 10. Sendo que você pode usar aquela política e você vai começar a se disciplinar a fazer daquela forma. Você vai começar a aprender daquela forma. Entende? Então, o ideal é que você não faça esse tipo de economia. A gente consegue economizar em outras coisas. A gente consegue economizar em sair no final de semana para investir dinheiro na empresa. A gente consegue economizar, de repente, comprar uma roupa mais cara para investir na empresa, porque eu já fiz isso muitas vezes. A gente consegue economizar em não trocar o carro da empresa nesse momento, porque eu preciso fazer uma outra situação, mas eu tenho que ter uma assessoria, eu tenho que ter um conhecimento, um mentor daquilo que ele sabe o que ele está falando. Nem todo mundo sabe tudo, eu não sei, ninguém sabe, mas a gente vai procurar estudar e fazer. E a pessoa que não tem disciplina de fazer contrato, ela não vai ter a disciplina de fazer, de receber as coisas certas, porque é meio que mandei para o universo devolveu para mim, tá errado, vai voltar errado uma hora, não tem jeito. É aquela história, vai pulando a fogueira até a hora que se queima, não tem jeito. E eu acho tão... esses contratos, você ter o contrato certinho, é tão ou mais importante do que você ter um seguro. Seguro do carro, seguro da empresa, seguro de responsabilidade civil, que inclusive é um tema que a gente podia trazer alguém aqui, né, gente? Tem. Responde aqui nos comentários, gente. Vocês acham interessante a gente trazer uma pessoa para falar dos tipos de seguro que a gente pode ter? É que agora o pessoal está só nas hashtags, né? Mas responde aqui, se sim ou não. Se vocês acham interessante a gente trazer alguém que fale dos tipos de seguro que tem, desde o seguro empresarial, de responsabilidade civil, etc. Eu acho isso muito importante, Rodrigo. Cara, traz um alívio para você em algumas situações. Sim, agora... Bora para a hashtag? Eu tenho uma pessoa boa em mente, gente. Dá para trazer em breve aí. O Alan. Vou ver se ele topa o convite aí e ver se eu trago o Alan aqui. Ele trabalha muitos anos com seguro e são vários tipos de seguro. Gente, é sério, um contrato, para mim, do nosso ponto de vista, do meu irmão, da FR Climatização, o contrato é tão importante como um seguro. Se às vezes faz um estrago na casa de um cliente, você perde R$3.000. Às vezes você bate o carro, dá um prejuízo grande. Agora, imagina você não receber um serviço de 30, 40 mil reais que você fez, né? Aí, trocentas instalações. É muito mais complicado. Você deixar de receber X meses de contrato. Então, é tão importante quanto o seguro, gente, ter um bom contrato. Vamos para as considerações finais. De pronto, a gente agradece demais você aceitar o convite. Foi um bate-papo muito legal. Já surgiu até convite para você voltar aqui para a gente ter a Live 2, ter outros temas para falar referente à questão de os casais que trabalham na empresa de refrigeração. Acho que esse é um tema que vai ser bem, bem legal e se a gente conseguir trazer aqui para falar sobre isso, vai ser muito legal. Mas dá um recadinho final para a galera que está nos acompanhando aí. Gente, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos. Meninos, vocês são super gentis. Obrigada. Obrigado pessoal que está assistindo. Desculpa se eu não conseguir sanar alguma dúvida, me manda no direct, explica melhor, que às vezes a gente também não consegue falar tudo. E assim, quem precisar, eu também dou a parte de mentoria. Pode me chamar, a gente combina, a gente conversa, tá? A gente fala, não tem problema. E dá para a gente alinhar alguns horários. Eu atendo empresas de ar-condicionado, né?
então, na parte jurídica e na parte administrativa. Obrigada, o programa de vocês faz toda a diferença, porque a gente tem que pensar no próximo, como ajudar o próximo. E às vezes a pessoa investiu tudo que ela tinha para começar a trabalhar nesse ramo, e vocês estão aqui trazendo informação séria, sem fórmulas mágicas, que eu sou totalmente contra, se importando em ficar até horário, em compartilhar conhecimento e serem solidários para a gente, não concorrentes, solidários. Eu acho vocês muito unidos, tá? Para um mundo melhor. Parabéns para vocês. Muito obrigado, Priscila. E com certeza a gente vai estar junto em novos projetos, nos eventos futuros aí. Gente, então, doutora Priscila, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Tenho certeza que essa live contribuiu demais aí no dia a dia. Essa vale encaminhar e vale até assistir de novo para tomar nota algumas coisinhas, hein? Então, até a semana que vem, já sabe, segunda-feira, às 20 horas. Um abração, até mais. Obrigado, valeu, gente. Obrigado. Tchau.